prática, então vocês estarem em dia, treinados, ensaiados, cronometrados, com esse roteiro do exame neurológico, que eu vou passar aqui para vocês. Então, primeiro a gente passa uma olhada geral nele, vê quais são as etapas do neurológico. E o aviso importante é o seguinte: hoje está marcado aqui comigo as turmas que estão lá previstas, tá? Eu digo isso porque se por qualquer motivo vocês não deveriam estar comigo e com outro professor, é melhor trocar de turma, até por questões de siga e de frequência e tal. Mas eu acho que, pelo que eu vi na chamada aqui, realmente está todo mundo certinho aqui comigo. Vamos aqui tentar dar o zoom nele. Ó, gente, então aqui esse é o roteiro do exame neurológico. Esse é o roteiro mais completo, melhor do mundo? Não, tem formas e formas, tem roteiros, outros, tem sequências, mas esses são algumas manobras que nós, professores da Neuro do M4, combinamos que podem ser consenso entre nós, né? Então vale a pena lembrar delas numa prova, tá? E priorizar elas. E eu vou dar, ao final desse nosso encontro, eu vou falar algumas dicas para a prova, para o dia da prova, coisa que eu acho que vale a pena e que pode ajudar vocês bastante. Para que seja uma revisão, vai ser importante a participação de vocês. Então, se eu ficar falando sozinho aqui, vira mais uma aula teórica e pode desviar a tua atenção aí. Então, primeiro eu vou ler a parte geral e depois vou parando por blocos e acionando vocês para vocês me falarem um pouquinho, para eu sentir, então, como está o grupo, tá? Vou deixar isso aqui gravado porque vai que depois a gente precisa documentar que foi nesse momento, tá registrado lá bonitinho. Então vamos lá, o exame neurológico ele começa com a avaliação do nível de consciência, então se esse paciente está rebaixado ou está acordado. E aí a gente vai classificar ele em vigio, sonolento, torporoso ou comatoso. Isso se aplica mais ao cenário de emergência, que os pacientes podem estar com rebaixamento do nível de consciência. Mas na semiologia do ambulatório, com o paciente bem acordado, isso não se aplica tanto à avaliação do nível. Já essa avaliação cognitiva básica, essa sim vale a pena lembrar que você pode examinar uma queixa de memória, uma queixa cognitiva, fazendo testes básicos. E vocês viram na aula de semiologia com o Dr. Pedro que tem 1000 formas de examinar isso, mas o que eu acho que vale a pena para vocês que estão no M4 lembrar e ter ele facinho aí, aplicar um no outro, é o exame do mini exame do estado mental, que é o mini mental, tá? Então, o mini mental é esse daí que tem algumas perguntinhas, ele vai levar uns 5 a 10 minutos, orientação temporal, orientação espacial, o aprendizado de 3 palavras, os cálculos, depois a evocação das 3 palavras, e alguns domínios de linguagem, como nomeação, repetição, leitura e escrita. E, por fim, ele tem a cópia do pentágono, que é uma boa forma de explorar a função visoespacial. Então, é como se ele juntasse tudo em um. É um exame básico, um exame de triagem, só para a gente ver aquela queixa do paciente. Ele não serve exatamente para os detalhes, né, da cognição, mas para o M4 eu acho ele mais do que completo, então vale a pena lembrar. Vamos supor que na tua prova caia o tema de uma avaliação cognitiva, você deveria ser capaz de aplicar o exame do Mini-Mental. O exame do Mini-Mental só vai ser difícil fazer se o teu paciente tiver uma afasia. Como assim? Ele tem um distúrbio da linguagem, ele não consegue se expressar ou não consegue compreender. Nesse caso, antes de aplicar o Mini-Mental, é de bom tom ver aí se esse paciente está compreendendo, se ele tem a nomeação, né, se ele consegue ver essa parte cognitiva aí, tá? Então fiquem atentos na linguagem e no mini exame do estado mental. Agora vamos para os nervos cranianos. Eu já adianto para vocês quais são os 2 nervos cranianos que vocês vão ter que dar maior atenção. Por quê? Porque eles têm mais conteúdo, são mais difíceis, têm mais manobras. Eles são o segundo, que é o nervo óptico, e o oitavo, que é o vestíbulo coclear. Então, se faltando uma semana para a prova, se eu puder dar já a primeira dica, seria de sentar para dar uma aprofundada, revisar slides, ver vídeos, ver fotos do segundo e do oitavo, porque os outros, com pouco tempo, você consegue tirar 10. Esses daqui você tem que ralar um pouco mais para tirar o 10, tá? E o Gabriel perguntou se teria papel, sim. Então, vocês não precisam levar nada no dia da prova, só o jaleco. Tudo que tiver que usar vai estar lá. Vocês não têm que ter material do exame neurológico, não, nessa fase de M4. Vamos ver, então, a sequência dos nervos. O olfatório é muito fácil, então você tem que explorar na anamnese queixas de olfato,
Vamos lá, quem de vocês sabe me dizer quais são as queixas que o paciente pode trazer numa consulta de olfato? Não sei, hiposmia, anosmia, Quem mais? anosmia. Parosmia. Isso. É isso aí. Então tem que lembrar na anamnese do primeiro de perguntar a ele: o senhor tem redução do olfato? Tem ausência do olfato? Percepção alterada desse olfato, que são as parosmias. E tem uma parosmia curiosa, que é a cacosmia. Quem lembra como é a cacosmia? É de sentir cheiro ruim, né? Cheiro de. Agora, eu não sei, é quando estimulado sentir cheiro ruim ou é sem ser estimulado, eu não lembro muito bem. Aí depende. Tem pacientes que vão ter de forma espontânea, que é horrível, a qualidade de vida cai muito. E pacientes que, quando você tenta examinar um certo olfato, ou quando tem algum estímulo no ambiente, ele vai lá e percebe aquele cheiro horrível. Geralmente cheiro de fezes, ou cheiro de coisa podre. E essa é a cacosmia. Claro que só falo de cacosmia se não tiver isso no ambiente, né? Se você está perto de um local que tem um cheiro, um caminhão do lixo, tal, não dá para chamar de cacosmia, tá, gente? Cacosmia é uma perversão do olfato, uma alteração. É um dos tipos de parosmia. E aí, para examinar, não tem o que fazer. A gente gasta 2 minutos e acabou. Você vai conversar com o paciente, explicar que vai apresentar algumas essências, alguns cheiros, e vai pedir que ele examine um de cada vez. Então, não esquecer na prova de testar uma narina de cada vez. E não esquecer de pedir ao paciente que feche os olhos, porque você não quer a informação pela visão, sim pelo olfato. Só tem uma dica aqui. Quais são os aromas que a gente deveria evitar em nosso paciente? Irritativo. Aromas irritativos, Irritativos. para não Como, ativar a como trigêmeo. É amônia, né? Ácido. É isso. Coisa que tem teor alcoólico, tá? Então, perfume, por exemplo, deixa eu testar um perfume aqui para ver. Não, porque o perfume geralmente tem um certo teor alcoólico. Isso pode irritar e despertar o reflexo de espirro, que é um reflexo percebido pelo nervo trigêmeo. Então, você ativou o quinto e não ativou o primeiro exatamente, tá? Então, vale a pena ter esse cuidado. O próximo é o nervo óptico. Nervo óptico, como eu falei, é um dos dois mais difíceis. Tem que dar uma atenção, tem que estar craque nessa sequência. Sugiro praticarem em duplas ou em trios e mantendo mais ou menos ali uns 5 minutinhos para você fazer essa sequência, tá? Então, o primeiro é o exame da acuidade visual. Isso é feito através do cartão de Rosenbaum. Quem lembra como é o cartão de Rosenbaum? É diferente do Snellen. É o que é menorzinho? Aquele é os, né? Não sei. É isso. O Rosenbaum, ele é de tamanho menor, ele é aquele cartão portátil. Já o Snellen é um painel que fica na parede, é mais ou menos a uma distância combinada lá, e quem usa mais o Snellen é o oftalmologista. Então, nós da Neuro, vamos de Rosenbaum, que é esse cara aqui, ó. O Rosenbaum. Esse aí pode ter lá no dia da prova, tá? Pegar ele e testar. Então, como usar o Rosenbaum? Você vai pedir que o paciente segure com uma mão de cada vez e o próprio paciente fecha o olho oposto. Olha como eu estou fazendo aqui, ó. Então, ele vai fazer. E qual a distância ideal? É um braço semifletido, tá? Mais ou menos 30 a 35 centímetros. Ele percebeu ali e ele vai te lendo, ó, 95, 874, 2843, 638. Ele vai descendo os números até o menor que ele conseguir. Caso ele consiga ler até a última linha, ele tem a cuidado de 20 e 20. Mas vamos supor que ele errou e parou aqui mais ou menos no 20 e 50. Quem me explica o que significa esse 20 e 50? O que é um 20 e 20 e o que é um 20 e 50? Seria uma forma de medir a... 20 é quando Sim, é uma medida, mas o que significa essa medida? 20 a 50 é que a pessoa está vendo a 50 passos, que uma pessoa veria a 20 ou o contrário? Se a pessoa saudável está precisando de 20 passos para ver uma certa informação, esse paciente que está mal, é o contrário. Ele está tão mal. Só um minutinho, gente. Gente, a explicação é o seguinte: imagina que você que está bem
está vendo uma informação, uma alteração, vamos chamar um poste que está ali na pista. Você consegue ver isso a 50 pés de distância. Isso é coisa de americano, né? Essas medidas em jardas ou em pés. Mas é como foi convencionado. Um paciente com alteração visual, que está com 20/50, significa que ele vai ter que se aproximar até 20 pés para ver algo que você bem estaria vendo a 50. Então, quem está muito mal é esse cara aqui, 20/800. Ó. Ele está precisando de 20 pés de distância para ver algo que alguém bem estaria vendo a 800 pés de distância. E aí, pergunta para vocês, se o paciente está com uma cuidado tão ruim que nem esse 9,5 aqui ele está enxergando, o que é que eu posso testar caso ele não esteja vendo nem o 9,5? Vou esperar vocês me dizerem. Doutor, nem esse número aí eu estou enxergando. Então, qual é a nota que eu vou dar para ele? De 0 em 20? Não. Você vai guardar o cartão e vai mostrar assim para ele, ó. Quantos dedos na minha mão? Quantos dedos na minha mão? Quantos dedos na minha mão? Então, isso significa que, caso ele não perceba os números, você vai perguntar se ele conta dedos. E se ele não contar esses dedos? Coloca um estímulo, tipo uma luz, para ele ver. Antes da luz tem outra etapa, que é o movimento de mãos. Tá bom, não contou dedos, então responde o seguinte: minha mão está mexendo ou está parada? Agora com o outro olho, minha mão está mexendo ou está parada? Caso ele perceba, você vai dizer, a melhor pontuação dele foi, percebe o movimento de mãos. Se ele não vê movimento de mão, você usa a lanterninha, uma de cada vez no olho, e aí vai ver se ele percebe luminosidade ou se não percebe luminosidade. Caso não perceba, esse é um paciente que tem a amaurose. A amaurose é o nome que nós neurológicos damos para essa cegueira decorrente de qualquer estrutura da via óptica, tá? A queixa do paciente poderá ter sido do escotoma, que é uma manchinha assim, ó, que geralmente acontece no campo visual, tá? Aí, voltando lá para o nosso roteiro. Professor, Oi. no caso do cartão de Rosenbaum, a gente pede para o paciente segurar, né? Isso. Ah, tá certo. Obrigada. Então, voltando para o nosso roteiro, o próximo seria a pesquisa da visão de cores. Como assim pesquisa da visão de cores? Você vai mostrar para ele a cor vermelho e vai comparar um olho com o outro. O normal é perceber ela de vermelho intenso, mas caso ele tenha a dessaturação do vermelho, ó como fica, gente. Olá. O senhor está vendo que cor com o olho? Beleza, está vendo vermelho, vermelho sangue, tá? Agora troca para outro olho. Eles tendem a ver uma coisa meio alaranjada, que a gente chama de dessaturação do vermelho. Isso é típico da neurite óptica, da lesão do nervo óptico. Por exemplo, lesões da retina ou do globo ocular, que também são a causa de perda visual, não dariam tradicionalmente essa dessaturação do vermelho, tá? Então tem que testar a cor vermelho. Depois você vai compartilhar para ele ver aqui, ó, o campo visual por confrontação. Olha para mim na tela, então peça para o paciente fechar um olho de cada vez e você vai aqui, ó, nos quadrantes, testar de um lado, testar do outro, testar em cima, testar aqui, ó. Pesquisa os 4 quadrantes, tá? Para vocês verem, então, se ele tem a perda por campos ou por setores. E aí, esse é um momento importante do segundo nível, que é justamente quando a gente vai ver lá se ele tem um daqueles padrões de perda do campo visual. Como assim? Por exemplo, se ele tiver a perda dos 2 olhos para o lado esquerdo do mundo, ele tem uma hemianopsia esquerda. Isso é típico da lesão do lobo occipital contralateral. Por outro lado, vejam nesse quadrinho, isso tem em qualquer livro de semiologia, se eu tiver a perda bitemporal, isso é típico da lesão do quiasma, que é onde estão juntando as fibras das retinas nasais, que vem o mundo no temporal. Então, vale a pena dar uma atenção. Eu falei que o segundo nervo é esse que tem mais detalhes realmente da semiologia muito rica, tá? Voltando lá, eu vou ter que testar o fundo de olho do paciente, e aí a gente usa o fundoscópio. O que é que eu quero perceber, gente, quando eu vejo o fundo de olho do paciente? A mácula densa e o disco, né? E aí, o que é que poderia estar alterado num disco? Vamos lá, achei o disco. O que é que a semiologia precisa me informar ali?
Se esse disco está normal ou se ele tem algumas alterações. Quais são as alterações ou a principal alteração do disco do nervo óptico? Ele pode estar com inchaço, né? Edema de papila. Isso. Esse é o principal, tá? Então, tem que saber. Todo médico tem que saber o que é um edema de papila do nervo óptico, que é justamente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Então, observando lá, o normal, ela corada, com bordos bem delimitados. O alterado é como vocês estão vendo à direita. Ela está com bordos mal delimitados, com exudato peripapilar, é o edema, e aqui está tão sério que tem até um pouquinho de hemorragia, né? Hemorragia peripapilar. Isso é típico do edema de papila. Agora, se esse edema de papila for bilateral, a gente vai chamá-lo de papiledema. Então, veja como importa a ordem das palavras. E o papiledema, geralmente, ele é visto numa síndrome grave, que é a síndrome da hipertensão intracraniana. Ela pode cursar com rebaixamento, vômitos, cefaleia intensa, que piora ao deitar, por uma questão hidrostática. E quando você bate o exame do nervo óptico, você vai ver, então, o papiledema, né? Agora, se for de um lado só, ela pode ser uma inflamação, como na papilite sifilítica. Depois você vai ver o exame das pupilas para examinar tamanho, simetria, os reflexos, né? Então, quando estão anisocóricas, é uma diferente da outra. E o normal do fotomotor é a miose. Bateu a luz, tem que ter a miose. Lembrem que a aferência é pelo segundo e que a aferência é pelo terceiro. Então, lesões do terceiro também poderiam alterar o reflexo fotomotor. Por isso que é muito bom saber esse reflexo, porque ele pode te ajudar a ganhar pontos, tanto se sortear o tema 2, quanto se sortear o tema terceiro, quarto e sexto. Você vai usar o mesmo reflexo nas duas estações. E aí vai uma segunda dica para a prova. Eu estou soltando elas ao longo da revisão aqui. Segunda dica para a prova. Todo ou quase todos os nervos cranianos têm o seu reflexo. Então, você tem que saber as manobras principais e pensar lá, tem algum reflexo que eu poderia usar aqui para ganhar ponto? E na vida, a gente usa esse reflexo para examinar os pacientes não colaborativos. Por exemplo, examinar os bebês na neuropediatria, examinar um paciente que tem uma limitação intelectual ou não te entende, você pode usar através do reflexo. E na UTI a gente usa para testar o componente de rebaixamento, o paciente está em coma. Então, como é que eu vou pedir para ele mostrar lá os movimentos oculares? Você não vai pedir, você vai examinar através do reflexo. Acabando o segundo, vem o combo de movimentos oculares, que é junto, terceiro, quarto e sexto. Eles trabalham juntos, tá, gente? Então, você tem que primeiro ver a inspeção. Quem esquecer de falar a inspeção perde ponto, porque ela dá muita informação. Pergunta para o grupo, o que é que eu posso pesquisar na inspeção, só com o paciente parado lá, que possa me sinalizar alguma dica aí para perceber os movimentos oculares dele? Acho que a assimetria, né? Dos olhos. Pitose também, palpebrana. Exatamente. Quando tem a pitose, pode ser uma lesão de qual desses três nervos cranianos? O oculomotor. Terceiro. Uhum. Terceiro, tá, gente? Então, o oculomotor, ele além de mexer, a maioria dos movimentos do globo ocular, ele levanta a pálpebra. Então, o elevador da pálpebra é inervado diretamente pelo terceiro. E aí é típico quando você tem um paciente que está lá com o olho caído de um lado só, quando você levanta a pálpebra para examinar, ele pode ter uma paralisia completa do terceiro. Então, isso te ajuda a informação. E você depois vai testar os movimentos oculares extrínsecos. Como é isso? Fazendo aquele desenho de um H, tá, gente? Pesquisando as posições do olhar. Dica para a prova, faz um olho de cada vez, movimentos oculares, seguindo o dedo, depois faz os dois juntos, porque tem uma anatomia distinta aí para o movimento ocular isolado, quando é comparado com o movimento ocular duplo. Mas na prática, o olhar duplo é o mais importante, que é o olhar conjugado, tá? E aí eu vou ver para qual lado eu tenho a paralisia daqueles movimentos, daqueles músculos. E aí, por exemplo, se ele olhar para a direita e tem lá a visão dupla, ele tem uma diplopia ao olhar para a direita, me dá uma pista. Por exemplo, quando eu olhei para a direita aqui, ó, pode ser um reto lateral desse olho ou pode ser um reto medial desse. Qual dos dois está ruim? Aí você vai testar a oclusão de um olho de cada vez e vai ver quem estava gerando a imagem mais periférica. Aquela imagem mais periférica da visão dupla era a imagem falsa. Vamos só revisar no slide como funciona isso? A gente chama da regra da diplopia. Ó, eles vão ter a visão dupla, vejam nessa foto, queixa, a anamnese aqui é diplopia, e aí você na inspeção já está vendo se ele tem a pitose completa, como essa senhora, uma pitose parcial, que pode ser a síndrome de Horner, é uma disfunção do sistema nervoso simpático,
ou se ele vai ter os desalinhamentos, que podem ser divergentes, estrabismo divergente ou estrabismo convergente. Vocês sentem falta de me falarem disso. Teste os movimentos oculares, ó, fazendo essa posição, que se assemelha a um H. E lembrem que o reto medial, perdão, o terceiro vai fazer quase tudo, tá, gente? Menos o abducente, que é o reto lateral, e menos o troclear, que é o músculo oblíquo superior. Então, isso aqui é quarto. Todo o resto, vejam aqui, ó, terceiro, 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 terceiro. E aí, esse vídeo que eu vou passar para vocês darem uma revisada, mostra um pouquinho como examinar, ó, são vídeos do YouTube. Tem que ter a raça de lá, dar uma olhadinha. Olha lá. Temos então reto superior e pequeno oblíquo, reto inferior e grande oblíquo, e novamente para este lado, reto superior esquerdo e pequeno oblíquo direito. Então, você vai ver a diplopia e vai lembrar que a imagem, o paciente está vendo duplo. A que está mais periférica geralmente é falsa e ela está sendo gerada pelo olho parético. Então, pega essa paciente aqui, ó, que é a minha amiga Júlia, ela está vendo duplo. Aí você vai lá, testa um olho de cada vez. No caso dela, pode ser esse aqui, um reto lateral, ou pode ser o reto medial do outro lado. Qual dos dois está gerando uma imagem falsa? Você vai perguntar a ela, ó, me avisa quando sumir a imagem de fora. No caso dela, quando sumiu esse, mostrando que era uma paralisia do reto medial à direita, tá? Então é assim que a gente usa para achar a cena do crime. A gente vai examinando. Opa, tá vendo duplo aqui? Vamos lá, tem um para fora e um para dentro. Me avisa quando ele sumir. Aí você descobre se era um reto lateral ou um reto medial do outro olho. Vale a pena também dar uma atenção e revisar um pouquinho o exame da motricidade ocular. Não é tão difícil, não precisou de material, não tem grandes discussões. E não esqueçam de fazer o reflexo fotomotor, porque ele tem a eferência pelo terceiro, tá? Menos a aferência que foi segundo. Depois vem o nível 3. Pois não. No caso, se a gente for realizar o reflexo fotomotor, eles vão dar. Vocês têm a lanterna para a gente fazer? Fernanda, vai ter tudo lá. Você tem que levar só seu jaleco. Tá, outra dúvida. Teoricamente, se faz numa sala com pouca luz, a gente teria que apagar a luz, por exemplo, se fosse uma tutoria. Comigo, quem pede para apagar a luz, eu dou ponto. Porque a pessoa sabe o que está fazendo. Professor, eu quero apagar a luz aqui para ver a pupila melhor. Perfeito, mostra que você... Agora pode ser que o professor fala, não precisa, mas você lembrou que na vida real a gente apaga a luz, sim. Tá, obrigada. O trigêmeo é muito fácil também, é só lembrar daqueles dermátomos, né? A gente tem 3 andares na face, e a principal função do trigêmeo é a sensibilidade da face. Pesquise o V1, que é oftálmico, V2 mandibular e V3, perdão, maxilar e V3 mandibular. E comparem um lado com o outro. Pode usar o algodão, pode usar uma espátula de madeira, fazendo um toquezinho doloroso. E depois não esquecer da função mastigatória, que ele não é só sensitivo, ele tem função motora. Então você vai observar o masseter, vai palpar masseter e temporal, vai botar um palitinho para examinar a força da mordida de um lado do outro, e vai pedir que ele abra bem a boca para ver se tem desvios da mandíbula que surgiram a lesão do trigêmeo de um lado ou do outro. E mais uma vez, todo o nervo craniano tem seu reflexo, aqui é o córneo palpebral. Quem lembra para mim como é o reflexo córneo palpebral? É o que você tenta encostar alguma coisa bem no olho, né? Só que ele não pode estar vendo. Aí você espera. Por que, Felipe, o cara não pode estar vendo? Porque senão ele ativa o reflexo de... É o outro reflexo. Que ele Ameaça, né? O quê? É o reflexo de ameaça. Exatamente, o de ameaça. Olá, vídeos do YouTube, de vários. Ele vai olhar essa paciente e vai fazer o córneo palpebral. Veja que ela está olhando para ele. Ó. Ele foi lá, pontinha do algodão, onde deve tocar na transição entre a íris e a esclera, que é a parte branquinha. Aí você está bem na córnea, tá? Ó, tocou. Então o trigêmeo percebe, o V1 percebe. E quem faz a eferência? Quem gerou esse piscamento aí? Não sei. Pensa aí. O sétimo? O sétimo, porque ele faz o movimento de piscamento da pálpebra. Então, quem pisca é o orbicular, não confundir com o levantador. O levantador abre a pálpebra, foi lá do terceiro. O piscamento é o sétimo, que é o orbicular. Já que eu falei de sétimo, ele é o próximo. Esse é outro, gente, que é muito importante para a vida, tá? As pessoas acordam com a boca torta, pode ser o AVC, pode ser uma paralisia central. Então, a gente tem que ter a segurança de examinar muito bem.
Então, faça a inspeção em busca das assimetrias, peça ao paciente para fazer movimentos da mímica facial. Vamos combinar a gente aqui, ó. Você pode, por exemplo, no andar superior, pedir que ele faça o franzir da testa, esse é o músculo frontal, travando a testa para cima. Você pode pedir que ele feche os olhos com força, e eu gosto de quem lembra de fazer isso aqui, ó. Tentar abrir a pálpebra do paciente contra a força dele mesmo, mostrando o orbicular dos olhos. E no andar inferior, a gente pode combinar, por exemplo, o elevador do canto da boca, pedir o sorriso, pode pedir o bico, que é o orbicular da boca, pode pedir para prender o ar na bochecha, bucinador. E eu gosto até de testar esse cara aqui embaixo, que é o platismo. Não sei se vocês conseguem aí travar o platisma, porque ele é um bom músculo para ver a nervação do sétimo. Todo o nervo craniano tem um reflexo. Aqui vai ser o córneo palpebral. Lá foi a aferência. Aqui é a eferência, é o mesmo reflexo. E lembrar que o facial tem algumas funções não motoras. Isso aqui poderia, por exemplo, te ajudar a ganhar um pontinho extra aí nessa prova. Lembre funções não motoras. Então, a lacrimação, ele teria o olho seco. A gustação, que é nos 2 terços anteriores da língua, ele poderia ter alterações do paladar. E a hiperacusia. Quem lembra para mim como é essa hiperacusia? Que história é essa? Como não falaram, vale a pena dar uma atenção e ler depois, tá, gente? A hiperacusia é quando eu tenho. No nervo facial, vai um nervinho para o músculo estapédio, que é um músculo lá do tímpano, estabiliza o tímpano sempre que tem algum ruído muito alto no ambiente. Então, se esse nervo não funciona bem, o paciente vai ter a hiperacusia. Como é isso? Incômodo, dor ou desconforto auditivo aos ruídos do ambiente. Então, em vez de o estapédio dar uma achatada ou dar uma estabilizada no tímpano, você vai ter uma vibração excessiva do tímpano, causando os incômodos. A gente usa isso todo dia de forma reflexa. E esse é um nervo que pega carona no facial. Então, para a glândula lacrimal, para o olfato dos 2 terços anteriores e para o estapédio, pega carona no facial. Então, se eu tiver uma lesão periférica do nervo depois que ele já saiu do tronco, eu posso, então, ter esses 3 sintomas. Se a lesão for central, ou seja, no próprio tronco, não vai ter esses sintomas, vai ter só a paralisia. E aí a pergunta mais importante para a prova e para a vida é como diferenciar uma central da periférica. Tem que saber todo mundo, gente, vai cair isso na prova. Se cai sétimo, tem que saber responder isso. Então, como diferenciar? Apenas um deles eu vou ter a paralisia de toda a hemiface, e esse é o periférico. Para entender é fácil, é só você pensar que esse nervo já saiu do tronco e a lesão ocorreu na periferia dele. Então, toda a hemiface vai ficar paralisada. Agora, se a lesão for no tronco, tem que lembrar aquele detalhe da anatomia. Que detalhe é esse? É que os músculos de cima, os músculos do andar superior, têm representação dos 2 lados do cérebro. Então, se eu tiver a lesão de um lado só, o outro acaba compensando. Por isso que ele não vai fazer assimetrias do músculo superior, e sim só do quadrante inferior. Então, como diferenciar um central de um periférico? No central, eu vou ter a paralisia apenas do quadrante inferior, contralateral à lesão cerebral. Lembrem que essa é uma via cruzada, é o trato córtico-nuclear. E como é o periférico, eu vou ter a paralisia de toda a hemiface do mesmo lado do nervo facial lesionado, ipsilateral a lesão. Tem que dar uma atenção, porque isso eu considero o conteúdo mais importante do nervo facial. Ficaram com alguma dúvida até agora? A gente já passou a primeira metade aí dos nervos cranianos. Não, Tudo tudo certo. ok. Vamos embora. Hoje é dia de eu dar uma bagunçada em vocês, lembrar esses termos, porque faz umas semanas já que teve as aulas de nervo craniano. Para quando vocês forem dar a raça essa semana na revisão, tá tudo seguro, tá? O oitavo, voltando para o nosso roteiro, ele é difícil porque ele tem a função auditiva e tem a função vestibular. Tanto é que ele chama nervo vestíbulo coclear. A parte auditiva começa na anamnese. Esse paciente pode referir à ausência de sons, que é a anacusia, ou à redução da audição, que é a hipoacusia. Mas geralmente, além de vir um sintoma negativo, pode vir um sintoma positivo, que é o zumbido. É a percepção constante de ruído, de apito, de chiado, e na prática isso incomoda mais o paciente do que a anacusia. Pelo contrário, a hipoacusia incomoda mais a família. É aquele velhinho que está assistindo a TV no volume alto, você tem que falar 3 vezes a mesma coisa para ele escutar o que você está falando. Já o ruído, essa pessoa fica com uma qualidade de vida muito ruim, fica ansioso, de noite isso ataca, então é péssimo. E aí você vai examinar a acuidade auditiva, tá? Aqui não é tão complicado, então vamos olhar como funciona isso. Você deveria fazer alguns testes que envolvem
a fricção de dedos. Olha para mim aqui, ó. Primeiro pede para ele tampar o ouvido de um lado e você, de olho fechado, vai vendo em que altura ele vai perceber a fricção do teu dedo e do outro. Você vem de fora para dentro e tenta comparar um lado com o outro. Você pode também usar o diapasão, dar aquele toque e ver se ele escuta o ruído de um lado, depois escute o seu ouvido do examinador e compare. Se ele falou que não e você está ouvindo, ele tem uma hipoacusia daquele lado. Agora, o que esses testes de triagem não respondem é qual tipo de hipoacusia. Para isso, a gente vai ter que fazer, então, o teste de Riné e o teste de Weber. Mais uma vez, vai ter esse material no dia da prova, então esses são os diapasãos. E lembrem que para ver a audição, prefiram o diapasão que não tem essa cabecinha aqui. Ó. Quando ele tem isso é mais para a sensibilidade vibratória, tá? Aqui eu quero ver a parte auditiva. Os menores geralmente dão um som mais agudo. Por exemplo, esse pequenininho de verde vai dar 1024, o amarelinho vai dar 512. E você começou comparando a do paciente com o seu, já viu qual lado que está alterado, e agora vai fazer os testes de Riné e de Weber para responder se isso é um distúrbio da condução, portanto, cera, lesão do tímpano, lesão de ossículo, ou se isso é um distúrbio neurosensorial, mostrando que há uma integridade desse aparato e o nervo, esse sim, não está conduzindo. Então, o teste de Riné, você vai primeiro comparar a audição por meio do osso, você pode tocar o diapasão na porção da mastoide, e quando ele disser que não está mais ouvindo, você traz para o ar, e ele deveria sim perceber um ruído, porque em condições normais, o aéreo é melhor do que o ósseo. Esse é um Riné normal ou um Riné negativo. O que é um Riné alterado ou um Riné positivo? É aquele paciente que, quando falou para mim que parou de ouvir pelo osso, quando eu trouxer para o ar, ele não está ouvindo mais. E aí eu vou ter que fazer o Weber para tirar minha dúvida. O Weber é tocar esse diapasão no centro do crânio, no vértex, V de Weber, V de vértex, e você vai ver se ele lateraliza para um lado ou para o outro. O normal é que nem vocês estão vendo aqui no meio. Você vai perceber a vibração ou ruído auditivo através do crânio nos dois lados. Agora, se ele joga para um lado só, aquele lado está te dando a dica. Por exemplo, se for uma cera, portanto, uma perda auditiva obstrutiva ou de condução, você tende a localizar melhor para esse lado. Todo mundo já viu quando a gente está com água no ouvido, que a gente engole, parece que a gente escuta muito bem desse ouvido que está entupido, né? A explicação é porque aquela cera, ou aquela bolha, ou aquela água tirou o ruído do ambiente externo. Parece um abafador de som. E aí você tem a falsa percepção de que está ouvindo mais desse lado. Agora, se você fez o Weber e ele jogou para o lado oposto, ao lado da audição ruim, ao lado da hipoacusia, mostra que realmente não foi só uma questão de condução e o próprio nervo não está percebendo bem esse estímulo. Então, vocês vão revisar e vão entender direitinho o Riné e o Weber. Voltando para o nosso roteiro, o mais importante, eu acho, o mais difícil é o vestibular, tá? Então, o vestibular começa com a avaliação do nistagmo. Lembre que o nistagmo é aquele movimento ocular combinado que tem sempre a fase rápida, seguida de uma fase lenta de correção. E o nistagmo, combinem aqui comigo, ele sempre bate na direção do labirinto bom, ou do labirinto hiperativo. Então, quando eu crio uma síndrome vestibular, por exemplo, uma lesão à direita, pode ser por uma neurite, que é inflamação, pode ser por um quadro tóxico, por algum antibiótico, pode ser por uma VPPB, que é a vertigem posicional, não importa a causa. O lado lesionado, ele ficou hipo, e o outro está hiper. Então, tendo a ter um nistagmo que bate para o lado hiper. E você pode examinar isso observando os olhos do paciente, ou até pedindo que ele acompanhe o teu dedo com os olhos, igual a gente fez lá na motricidade ocular. Depois vem um que não pode esquecer de fazer no dia da prova, que é o VOR. Então, quem olhar aqui para mim na câmera, como examina o VOR, peça ao paciente para olhar no seu nariz, você, examinador, segurou a cabeça dele e faz aquele movimento rápido para o lado que você quer examinar. O normal, se você fizer rapidinho, é o cérebro gerar um reflexo para o lado oposto, mantendo os olhos centrados no nariz examinador. Mesma coisa para o outro lado. Ó. E daria para fazer também para cima e para baixo. O que é o alterado? É o olho ir junto, porque não houve a condução do reflexo. O oitavo não percebeu esse movimento de rotação. Então, o olho vai junto e depois ele acaba chegando atrasado. Ele corrige de forma voluntária. Tem que fazer o VOR. As provas calóricas a gente não treina muito em aula prática, não vai ter lá no dia da prova, é para jogar água gelada e simular uma vestibulopatia daquele lado. A gente faz isso na UTI, para ver se o cara está em coma ou em morte encefálica. E a prova de Barani, vocês lembram, é aquela que eu vou pedir para o paciente levantar os braços, olhem para os meus dedos e apontar na direção do dedo do examinador. E ele continua fazendo isso de olhos fechados. Então, se ele tiver síndrome vestibular direita, ele vai apontando, desviando para a direita. A mesma coisa pode acontecer no exame do equilíbrio da marcha.
Então, equilíbrio e marcha, essa é a terceira dica da prova que eu estou entregando aqui no meio da revisão, é equilíbrio e marcha. Equilíbrio e marcha pode te ajudar a ganhar pontos em diferentes estações. Por exemplo, se cair oitavo, eu terminaria esses testes fazendo equilíbrio e marcha igual eu faria se cair cerebelo ou se cair o próprio tópico equilíbrio e marcha. Então, ele é um coringa que vocês têm que ter bem examinadinho aí para ganhar pontos em diferentes estações. Você peça para ficar em pé, para aproximar os pés, para fechar os olhos. Depois peça para o paciente andar normalmente, ida e volta. E no vestibular, você tem que lembrar da marcha do soldado prussiano, que ele paradinho fica andando, levantando os joelhos, ele pode desviar para o lado ruim. E você pode lembrar também daquela marcha em estrela, que é quando eu vou pedir para o paciente ir e voltar de costas, de olhos fechados, protegendo ele, e ver se ele vai desviando para o lado direito sempre, ou para o lado esquerdo, formando uma estrela no chão, tá? Então, eu só falaria de teste de Fukuda ou da marcha em estrela, se o tema sorteado fosse realmente o sistema vestibular, porque isso é bem específico da função vestibular. Vocês ficaram com alguma dúvida desse que eu considero talvez o mais difícil dos nervos cranianos? Tudo certo. Vamos para frente. Agora vem a parte fácil. Tão fácil que dificilmente vai cair assim, nono e décimo. Vai cair junto. Examine os pares baixos. Como assim pares baixos? Nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, eles são os pares bulbares. Eles estão juntos. E ele tem função mais simples, geralmente puramente motora, ou no caso aqui do faríngeo e do vago, tem uma função autonômica também. E a gente vai examinar eles em dupla ou em trio ali, tá? Então, glossofaríngeo e vago, a principal queixa do paciente, gente, vai ser isso aqui, ó. Disartria, que é a fala enrolada, e disfagia, que é os engasgos. Então, já começou lá na anamnese. O que é que esse paciente sentiu? Disartria, fala enrolada, e disfagia, que é um engasgo. Lembre que em neuro, geralmente é um engasgo ou uma disfagia pior para o líquido. Ele engasga mais fácil com a própria saliva, com água e com outras bebidas. E aí você vai examinar através da inspeção. Como é isso? Observe o palato, paciente com boca aberta, tá? Observe o palato em repouso. Depois observe o palato em inspeção dinâmica. Então, olha lá, eu vou ver se eu tenho algum desvio, ou dos arcos faríngeos ou da úvula. O normal é ter sem desvios e úvula centrada. O alterado é o lado fraco, o lado ruim, ele não levanta. E aí a úvula acaba desviando para o outro lado quando você pede a inspeção dinâmica. O dinâmico é pedir para ele vocalizar. Então, geralmente, eu peço ao paciente para ficar em repouso e depois fazer assim, A. Cada vez que ele falar A, tem uma elevação e eu vejo bem bonitinho ali, você vai ter alguma assimetria, tá? Isso é o mais importante para garantir teu ponto em nono e décimo. Agora, tem outras coisas que dá para fazer? Sim. Lembrem que todo nervo craniano vai ter o seu reflexo. E o reflexo aqui, ó, reflexo massa de fazer é o nauseoso. Então, o nauseoso é, você pede para o paciente abrir a boca e com um palitinho de madeira, que é a espátula de madeira, você vai tentar tocar na porção posterior da faringe, no arco faríngeo, ou na própria base da língua, que nem a gente faz quando está escovando os dentes, às vezes, e tem aquele reflexo de náusea, né? Então, é natural ter ele. O que é o alterado é não ter. Ou, cuidado, se a pessoa não tem dos dois lados, isso é o normal dela. Agora, imagine que ele já está caído um lado ali, o lado direito. Você foi lá e testou o nauseoso, e ali também não tem reflexo, a ausência do reflexo é preocupante. Eu não botei aqui no roteiro, mas eu gosto de testar o reflexo de tosse. Ele é um reflexo protetor. Inclusive, os pacientes com esse tipo de disfagia, eles se ferram porque eles aspiram a própria saliva, não tem a tosse para se proteger e formam as pneumonias aspirativas. Então, você pode pedir ao paciente que simule, em alto volume, uma tosse, para você ver se ele tem a contração síncrona das epiglotes, né? Mostrando ali, perdão, da glote, mostrando um estalido, que é a tosse, ó. Peça para ele fazer esse volume. Então, peça para o coleguinha fazer lá no dia da prova esse exame de tosse aí, que vale a pena também. O 11º é o acessório, facinho, então, movimentos do pescoço, ó. Peça para rodar a cabeça para a direita e faça o movimento para o lado oposto. Você vê o esternocleido daquele lado. Peça para rodar para a esquerda e veja o esternocleido, palpe ele, veja a pressão e o tônus dele. E pode também pedir para ele jogar a cabeça para frente, que aí os dois esternocleidos estão ajudando, e você vê uma contração bilateral. Por fim, não esquecer do trapézio, que é levantar os ombros contra a tua força, contra a tua oposição também. Esse é muito fácil, o acessório. E o hipoglosso, fraqueza de língua. Então, mais uma vez, qual vai ser a queixa do paciente? Disartria e disfagia igual, tá? Disartria e disfagia igual. Então, como é que eu posso diferenciar se a minha disartria e disfagia
É mais da língua, ou é mais do palato, ou até do lábio, como o sétimo? É o exame dos fonemas, que é o patacá. Vocês chegaram a testar isso na aula prática? O patacá? Eu lembro de ter feito. Quem lembra para mim como é que testa o patacá? Como é que você pede para o paciente fazer isso? Pede para ele fazer o patacá e se ele tiver problema do hipoglosso, ele falha no tá, né? No tá. Aí para ficar bem claro onde ele erra, eu peço que ele faça assim. Seu João, repita comigo. Pá, pá, pá. Aí ele vai lá e pá, pá, pá. Agora fale comigo. Tá, tá, tá. Aí ele faz tá, tá, tá. E por fim, cá, cá, cá. Então eu faço 3 vezes o pá, 3 vezes o tá, 3 vezes o cá. E aí fica claro para mim onde ele se atrapalhou. Se foi no pá, isso é lábio, é sétimo. Se foi no tá, isso é língua, é 12º. Ou se foi no cá, isso é arco faríngeo, base da língua, isso é nono e 10º. Então ajuda a gente a diferenciar. Gosto muito desse teste. Então, tanto se cair nono 10º quanto se cair 12º, tem que examinar a disartria através do patacá. Também você vai observar a língua e vai ver se tem alguma atrofia, alguma fasciculação. Realmente é o exame, é o nervo craniano muito bom para ver essa parte de atrofia da língua, tá? E você vai pedir para ele depois fazer a inspeção estática, que é ela parada na boca, e a inspeção dinâmica, ela em protrusão. Peça que ele movimente a língua de um lado para o outro. Dessa forma, você vai observar se esse cara tem algum desvio. Lembre que a paralisia do hipoglosso à direita, ela vai desviar à esquerda quando botar para fora da boca. Dá para examinar a força dela testando contra a bochecha do paciente. Então, tudo começa no exame estático. Estático é aqui, ó. Abra a boca e observa se ela tem atrofia ou se ela tem fasciculações. E depois a inspeção dinâmica. Também muito fácil. Se cair esses bulbares é para comemorar, porque você lembra de pouca coisa e já tira a nota boa ali. Depois, agora eu vou mostrar um pouquinho algumas noções do exame somático, tá, gente? E aqui a gente tem que passar meio rapidão. Por quê? Porque é muita coisa. É o semestre todo aí do M4, a gente não consegue falar dele em uma horinha. Mas vamos tentar aqui trazer algumas dicas, manobras que eu considero as mais úteis e as mais fáceis de realizar. Então, movimentos voluntários, eu vou testar velocidade, depois eu vou testar força, tônus e reflexos. Velocidade, força que vem junto aqui, ó, depois tônus e reflexos. Cada um desses poderia ser um assunto sorteado na tua prova, por exemplo. Então, mostre como examina as manobras de força. Aí, força eu tenho duas. Eu tenho a força global, através de manobras deficitárias, e tenho a força segmentar, ou por segmento, através da manobra de oposição. A deficitária tem que começar por ela, tá? Então, se cair força, você começa pela deficitária, que ela vê a força global. Aí eu vou ver se cai um membro, portanto, a monoparesia. Se cai a metade de um corpo, é uma hemiparesia. Fraqueza dos 4 membros é a tetaparesia. É aqui que a gente classifica. Então, a deficitária é os braços estendidos. Olhem para mim na tela. O paciente abriu bastante o braço, palma da mão para cima, dedos abertos. Peça que ele feche os olhos e você vai contar ali, segundo o livro, deveria esperar até 1 minuto. Na prática, a gente espera ali uns 10 segundinhos para ver se tem a queda do membro de um lado ou a queda do membro do outro, tá? Depois, a gente vai testar no membro inferior, que eu tenho o Mingazine e o Barré. Quem lembra para mim como são essas manobras de Mingazine ou de Barré? Barrer não é com o paciente em decúbito dorsal, aí ele eleva a perna 90 graus no quadril e 90 graus no joelho, e Mingazine ou é o contrário? Acho que é o contrário. Paciente. Eu acho Pronto. que é comum. Pronto. Mingazine em decúbito dorsal e Barrer no ventral. É isso aí. Para nunca mais esquecer, lembrem que Barré, barriga na cama. É o decúbito ventral. Foi assim que eu decorei na época da faculdade. Já o Mingazine é o que a gente usa mais na prática. Decúbito dorsal, a flexão do quadril, flexão do joelho e os pés também. Então, ele faz uma tripla flexão. E você vai ver qual lado tem a queda, né, da força muscular, tá certo? Depois vem as manobras de oposição.
aí só faz sentido eu fazer isso, claro que na prova tem que fazer, mas na vida eu vou fazer a oposição quando eu tenho uma fraqueza segmentada, do segmento, uma fraqueza da mão, uma fraqueza do braço, uma fraqueza do joelho, da coxa. Aí você vai lá e dá uma nota para aquele grupamento. E aí a gente treinou isso na aula prática, tem que lembrar então quais são os principais grupamentos, os principais miótomos de cada um. Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês. Olha lá. No membro superior, a abdução, que é deltoide, é o C5, flexão do cotovelo é o C6, que é o bíceps, C8 e T1 é C7, é o nível C7, que vai fazer punho, e C8 e T1 vai fazer D2, flexão e extensão de dedos, tá? Então tem que lembrar, C6, C5, C6, C7 é punho e C8 e T1 é dedos. Veja que eu tenho um C7 aqui no cotovelo, é porque o C6 faz a flexão e o C7 faz a extensão. Então, bíceps é C6, tríceps é C7. Já no membro inferior, tem que testar a flexão do quadril e a extensão do joelho. A flexão do quadril é mais iliopsoas, ele é mais L2 do que L4. Já a extensão do joelho, que é essa foto de baixo, é o quadríceps, que é os vastos e o reto medial. Isso aqui é L2, L4, porém é mais L4. Depois a extensão do pé, a gente chama de dorsiflexão. Quem trabalha a múscula tibial, isso é um nível L5. E por fim, as pontas dos pés, ou a flexão do plantar, que a gente chama, isso é mais um nível S1, tá? Então no pé, L2, L4, L5 é a extensão plantar, e S1 é a flexão plantar. E aí você ficou bem topografado ali os miótomos em cada segmento, tá? Isso tudo serve para a gente classificar os padrões, ó. Então, a hemiparesia, a quadriparesia ou tetraparesia, e lembrar que você sempre chama isso de paresia. Agora, se for uma fraqueza extrema, grau 0 ou grau 1, essa é a aplegia. Vocês lembram essa classificação do grau 0 e do grau 1? É isso aqui, ó. No grau 3 eu venço gravidade, mas não venço oposição. No grau 4 eu já venço alguma resistência parcial. E no grau 5 a força muscular normal. Grau 0 e 1 eu não tenho movimento, tá? Não tenho. Só que no 0 eu não tenho nenhum tipo de contração. Não, você até percebe alguma contração discreta ali, mas percebe. Então, essa discussão é para a gente relembrar a força muscular, um tema quente para a prova aí, fácil de examinar, não precisou de nenhum equipamento. O próximo é o exame do tônus e do trofismo. Então, aqui cabe uma inspeção. Você começa essa estação falando de inspeção. Você vai observar o paciente e vai observar essas alterações de tônus e de trofismo. Quais são elas? Quem pode me dizer o que é que poderia estar alterado? O paciente está lá com a fraqueza, deixa eu ver aqui a inspeção do tônus e trofismo. O que é que pode aparecer? Como assim? De sintoma, no caso sinal, essas coisas? Achados, sinais. Quais são os achados que eu estou em busca quando eu peço para o paciente tirar uma camisa, tirar uma calça, para observar o trofismo? Assimetria muscular, né? De, por exemplo, um membro mais fino que o outro. Atrofia, fasciculações, pode ter. E os pelos do paciente, a pele, pode ter algum sinal? Ele pode não estar presente, a pele pode estar mais brilhosa, assim, mas pode estar seca, pode estar lisa. É isso aí. Então, sempre que eu tenho uma fraqueza de um membro ou de um segmento do corpo, isso é por uma lesão do segundo neurônio, que é o nervo que sai da medula espinhal e vai direto lá no miócito, eu vou ter esse tipo de situação aqui, ó. Posso ter uma atrofia do membro inteiro. Esse paciente da foto A talvez tenha uma lesão do plexo braquial, uma fraqueza importante aqui do deltoide, dos músculos proximais. Olhem lá na escápula dele como eu tenho atrofia aqui, ó, de musculatura supraespinhal e de trapézio, típico da lesão do 11º. A mão dele eu tenho uma atrofia, ó, a atrofia dos interósseos, isso é típico da lesão do nervo ulnar. E esse cara tem uma atrofia até da língua. Veja que a metade direita da língua dele está com volume reduzido comparado com a metade da língua esquerda. Quando é que você vai falar disso? No tema tônus e trofismo. Se esse for teu tema sorteado, você tem que falar inspeção antes de tocar no teu paciente. E aí, quando você for tocar no paciente, você vai ter dois tipos de manobra. Você vai ter as manobras de movimento passivo, ou balanço passivo primeiro,
e movimento passivo depois. Então, como é isso, né? Você vai primeiro movimentar a articulação e balançar ela. Cuidado, não é o paciente que mexe, é você. Você vai lá e sacode a mão dele de um lado do outro, vê se tem alguma resistência sugerindo a hipertonia ou alguma flacidez sugerindo a hipotonia. E depois você vai lá, ó, e mexe aquele segmento ida e volta, movimentos circulares também. Olhem para mim aqui, ó, punho ida e volta, movimentos circulares também, para fazer a pesquisa da hipertonia, porque ela pode ser plástica, com a roda denteada, típica do parkinsonismo, ou ela pode ser elástica, igual a uma liga, que é a espasticidade por lesão do primeiro neurônio motor, lesão do trato córtico-espinhal, isso é típico da sequela do AVC, por exemplo. Então, você vai tirar essa dúvida quando está tratando aqui, ó, do exame do tônus muscular, tá certo? E ainda no grande bloco de motricidade, você finaliza com os reflexos. Como são temas que cada um tem algumas manobras, eu não sortearia para você fazer tudo. Eu faria ou força, ou tônus com entrofismo, ou reflexos. Reflexos, aí sim vai ter lá o martelinho